Uma semana que vai ficar impressa na esteira da história do Brasil. Isto pelo fato polêmico, né, importante para o momento atual da política brasileira, da disputa de poder também, da posição, né, das cortes judiciais brasileiras. O julgamento do habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a negação deste habeas corpus por 6-5 no Supremo Tribunal Federal e hoje, agora há pouco, a autorização da prisão pela Polícia Federal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, boa noite. Boa noite. Você tem uma ideia, telespectador? Eu e o Paulo Sérgio, desde ontem, estávamos em comunicação. Houve um julgamento que, como você colocou muito bem, entrou para a história do Brasil, demarcou as eleições presidenciais de 2018, e quando a gente ainda fazia um diagnóstico do que poderia vir à frente, o juiz Sérgio Moro se antecipou, né? No ato jurídico, baseado na lei vigente do cumprimento da prisão após julgamento de segunda instância, ele pediu a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu só acho que se poderia ter dado mais um tempo. Foi no dia seguinte, logo a decisão de não concessão do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Não, eu vejo 3 dias emblemáticos. O dia 3, onde o general Vilas Boas faz aquele discurso contundente, muito forte, representando uma instituição que, nesses últimos 33 anos de democracia, tem se mantido distante. Temos um julgamento que demarca um marco aonde, querendo ou não, um presidente poderia, em poucos dias, estar preso. E, no terceiro dia, um dia subsequente, o juiz Sérgio Moro literalmente não perdeu tempo. Na hora que a autorização do TRF-4 chegou à mesa dele, ele 5 horas da tarde, né? 5 da tarde, né? São 24 horas. O juiz Sérgio Moro determina, então, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deva se entregar à Polícia Federal. Diz que ele não será algemado e tem aí, então, pela importância do cargo que exerceu como presidente da República por 2 mandatos, eleito e reeleito, possa, então, se dirigir à sede da Polícia Federal. Paulo, nessas últimas 48 horas, na minha avaliação, dias difíceis para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, literalmente, ele assistiu à última tentativa de se manter em liberdade. Hoje, ele se preparava literalmente para ver como seria feito essa operação da sua prisão e qual seria o caminho que ele ia usar politicamente para negociar com seus aliados. E, de uma hora para outra, ele se descobre que não terá nem tempo e provavelmente já começará a cumprir pena. Quer dizer, eu não acho injusto, porque, como eu coloquei no começo, existe um embasamento jurídico muito forte. Já houve os julgamentos, os trâmites, tudo. Mas eu achei desumano. Acho que poderia ter se esperado um pouco mais. Algum assodamento no aspecto do tratamento humano, do aspecto humano da coisa, é? Eu achei que foi desumano. Eu achei que foi desumano. Eu achei que ele não é uma ameaça. O Lula não é uma ameaça. Às vezes ele faz um discurso mais forte, ele faz alguns questionamentos, que é natural dele, mas não é um cara que você podia dizer que estaria tramando levantar a população contra o sistema judiciário e o sistema político. Não. Era um senhor já com mais de 70 anos, tá entendendo? Que não deslumbra mais um futuro tão grandioso como teve, e que de uma hora para outra agora literalmente vai ser jogado numa cela, porque a verdade é essa, ele vai ser jogado numa cela. Não vai ser uma cela comum, como a grande maioria da população carcerária vive, mas é uma cela. Eu acho que na minha avaliação, como eu coloquei para você, poderia ter sido uma negociação. Poxa, avisar os advogados do Lula
Vamos dar 24 horas para ele se preparar. Ou então vamos dar esse final de semana para ele fazer o que ele acha que é importante para ele em termos de preparativo. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, com embargos dos embargos, né? Normalmente o tribunal, nesses casos, considera só protelatório e, às vezes, já julga improcedente. Mas está recorrendo. Vai recorrer à Corte de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e questiona também esta condenação em segunda instância por haver ainda outra instância, né? O STJ. As interpretações, né? As interpretações do Código Penal e entre outras coisas. Uma coisa é certa, essa judicialização da política brasileira está cobrando um preço muito caro. Muito caro mesmo. Porque em que sentido? Se cria uma instabilidade no campo político. No momento em que eu já notava que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sairia do palco principal como um candidato viável a presidente da República, porque apesar de toda essa crise, ele tem 1/3 dos votos dos brasileiros. É muito voto, Paulo. É muito voto. Ele poderia estar já trabalhando para ver se transferia uma parte desse contingente eleitoral dele para um candidato próximo a ele. Um exemplo simples, o cearense ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. Mas com essa prisão do Lula, só se cria mais um mar de incerteza. Não que as pessoas vão para a rua, tocar fogo, pedir pela libertação do Lula. Não vai acontecer isso. A vida vai continuar seguindo normal. Mas cria um mal-estar e cria uma coisa que o Lula não esperava. Até uma solidariedade de quem não apoia hoje. Pois é, como é que fica na cabeça de cada brasileiro vendo a alta repercussão, né, grande repercussão, ampla repercussão deste caso que envolve um homem, né, e um sistema judiciário. E um sistema político. E um sistema político, né, e uma disputa política. Como é que fica a cabeça, não vou nem dizer do eleitor, mas dos brasileiros quando observam do ponto de vista que você está falando? Eu acredito que se alguém esperar que vai haver grandes manifestações de comemoração, acho que não. Até as pessoas que já desejavam a prisão rápida do Lula se assustaram. Eu pessoalmente acho que não foi um gol favorável que o juiz Sérgio Moro fez. Não foi. Eu acho que não foi. Eu acho que o rigor da lei tem que ser cumprido, não resta a menor dúvida, mas eu acho que, como ele não era uma ameaça à democracia, não era uma ameaça a outras pessoas, poderia ter se esperado um pouco mais. PT em nota, inclusive o senador Lindenberg Farias disse que a candidatura do ex-presidente à presidência, o ex-presidente Luiz Inácio, será registrada pelo PT, normalmente dentro do prazo. Dentro do prazo irá sim, mas provavelmente na véspera do final do primeiro turno o TSE deverá transformar até meados de setembro, né? Isso aí é mais uma jogada de marketing. Mas até isso muda, Paulo, porque na minha avaliação, no momento desse, até as oposições que são lideradas pelo Lula e a base governista vão se realinhar e ver o que pode acontecer futuramente. Porque é interessante, tanto os governistas como os oposicionistas estão na mesma linha de julgamento do Lula. Quer dizer, para muitos deles, logo, esse processo que acontece com o Lula vai acontecer com eles. É o que muita gente, eu tenho visto perguntar, e os demais que estão aí denunciados, né? Por que só o Lula? Né? O pessoal acaba fazendo essa pergunta meio que ingênua, mas tem um sentido, né? Eu acho que você não quis usar a palavra, mas o Lula, sim, hoje é um bode expiatório. Hoje, nesse caso específico dessa prisão, eu tenho para mim que ele é um bode expiatório. Eu acho que não necessitava dessa urgência urgentíssima. Não, eu acho que dava para ter esperado. Eu acho que nós já saímos de uma semana tensa, onde o Supremo
literalmente não decidiu sobre o habeas corpus do Lula, mas sobre a gerência do julgamento de segunda instância. E de uma hora para outra a gente vê o juiz de primeira instância, com todo o seu aparato, colocando atrás das grades não um homem comum, mas um homem que representa um sentimento de milhões e milhões de brasileiros. Quero deixar bem claro, telespectador, não estou defendendo o Lula. Só estou querendo dizer que eu acho que houve uma certa pressa do juiz Sérgio Moro, que me soou muito mais, em alguns aspectos, como uma vingança do que simplesmente como um ato jurídico legal. Continuando no Brasil, vindo para Fortaleza, para a gente finalizar, falar de um assunto importante, um tema em que a Câmara participa, como sempre participa, legislando, fiscalizando o Poder Executivo, mas a Câmara, então, dá, né, o prefeito a Fortaleza, interino, né, em exercício, o presidente Salmito Filho assume por 10 dias, se eu não me engano, a Prefeitura de Fortaleza na viagem a trabalho do prefeito Roberto Cláudio. E também a viagem, tem sido uma, a licença do vice-prefeito Moroni de Victor. Do vice Moroni de Victor, muito bem, você lembrou muito bem. E tem uma agenda, o prefeito em exercício Salmito Filho, uma agenda intensa. Propositivo. O que me chamou mais a atenção foi que o prefeito Salmito Filho fez algo que já era uma expectativa. Ele se tornou o que eu chamaria de um prefeito itinerante. Ele não ficou no gabinete. Foi ver a cidade, né? Exatamente, e discutir. Não que o Roberto Cláudio não faça o mesmo, mas eu achei que, pela experiência que o Salmito tem, principalmente na comunicação que ele tem com os vereadores, ele vai aproveitar esses 10 dias para prestigiar os mesmos, tanto da situação como os independentes e o das oposições. O caso mais emblemático foi o de hoje, assistindo aí, ele participando junto ao vereador que se mantém independente na casa, que é o Célio Student. Então, eu acredito que esses 10 dias de passagem de Salmito Filho à frente do Paço Municipal vai ser muito bom como um laboratório do seu posicionamento à frente de um executivo, porque é interessante. Esse ano que agora, ele já vai fazer o 6º ano que ele está à frente da presidência do Legislativo. E ele vai acumular essas duas experiências, mesmo que seja curta por 10 dias, mas muito valoroso para, com certeza, ser lá na frente lembrado. Muito bem entendido. Agradecer, então, a participação ao vivo do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, mais uma vez, de grande valia para a programação da TV Fortaleza, do Jornal da Câmara, segunda edição. Obrigado, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Eu só tenho a agradecer, Paulo. Boa noite.